Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar de Roda do Ano. Bom, começa com aquele... Bom dia, boa tarde, boa noite, você é mais engraçado do que eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo isso, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Roda do Ano, que é um tipo de calendário do ano pagão. Exatamente. A Roda do Ano, na verdade, é o calendário que é moldado através dos festivais solares. Então seria uma forma de compreender o ano dentro das modificações que o Sol tem no nosso cotidiano. Isso. Ele era pautado principalmente no início do verão e no início do inverno e pelos períodos de colheita. Então muitos feriados acabaram casando depois com os equinócios, né, que é o primavera e o outono, mas é porque são períodos também próximos de colheita e desse tipo de festividade. E não só, são 8 sabás que nós temos ao longo do ano. E na verdade, quando depois a gente acabou colocando essa coisa de entrada e saída, né? Porque antigamente não tinha exatamente outono e primavera, como o Gabriel disse. Isso foi colocado já sobre essa roda que já era existente. Então não foi tão coincidente, foi meio que pensado mesmo. A roda do ano que nós vamos trabalhar aqui é a estipulada pelo Gardner lá na década de 50, que é um dos caras que consolidaram a Wicca como ela é hoje. Tá. É o pai da bruxaria moderna. É, o pai da bruxaria moderna. A gente vai explicar pra vocês mais ou menos. É interessante também que a gente pense que por trás dessa... Como que eu posso dizer? Da colheita e do intuito original, existe também uma história, né? Que é contada com a deusa, que é a grande mãe da bruxaria, e o consorte dela, que é, além de seu filho, o seu amor. Isso. Então a gente vai conduzir essa história pra vocês, pra explicar mais ou menos como funciona isso tudo. Lembrando que na antiguidade todos esses acontecimentos tinham uma história que justificava religiosamente o porquê daquelas coisas acontecerem, tá? Aqui nós vamos explicar a ideia trazida do Celta antiga adaptada para a Wicca moderna, ok? E que nós não vamos entrar também nos sabás diretamente explicando casadinho tudo sobre ele. Depois a gente faz pra vocês um vídeo sobre cada um desses sabás. Ok. Vai lá. A roda do ano a gente vai começar explicando pelo Samhain, que seria o ano novo pagão, tá? Ironicamente, fora do que a gente imagina, o novo ano pagão começa com a entrada do inverno. O Samhain é essa entrada do inverno, quando o período começa a ficar mais frio. Eles costumavam acreditar começar com isso porque era o período de mais dificuldade, era o período de você abandonar as coisas para trás e começar novas e construir uma coisa nova nesse ano, para depois se aproveitar as coisas boas que o ano viria a dar, tá? Basicamente, o Samhain é comemorado aqui no dia 30 de abril e no hemisfério norte no dia 31 de outubro ou 1º de novembro, tá? Geralmente então, 31 de outubro. É o que a gente costuma conhecer como Halloween fora da cultura pagã, e a gente vai falar um pouco mais disso pra vocês no vídeo específico do Samhain. Isso. E lembrando que Samhain, na verdade, se escreve Samhain, então é um pouco diferente de como vai dar. A gente vai colocar aqui embaixo pra vocês o nome certinho de todos eles, porque às vezes é meio complexo. Na mitologia, o Samhain é o período de morte do deus. Ele tá velho, ele tá enfraquecido, ele tá libertando todas as suas energias para continuar dando alimento e sol pra nós, né? E aí ele tá caminhando para as terras da morte, onde ele vai chegar a falecer. É um período ali de morte do ano. É também o dia em que o véu fica mais fino entre a nossa realidade e a realidade dos mortos, porque ele vai cruzar o portal para a Terra do Verão. Então é um dia em que nós geralmente pensamos nessa proximidade com os mortos e o respeito que se tem a eles e esse processo todo. E é importante dizer que a deusa, nesse caso, não fica tão triste com a partida dele, porque ela tá gerando esse filho dele, que no caso é o renascimento dele. Então ela já tá preparada sabendo que ele em breve volta. É um período sem ele, né, que é quando o sol fica mais distante de nós, mas se preparando para essa nova chegada dele, que já vai ser o Yuli. Isso. Lembrando que na região que foi feita, que foram geradas as mitologias, existiam temporadas do ano que o sol ficava exposto poucas horas no dia, então por isso essa preocupação toda com o sol. Às vezes o sol nem era visto, né? É muito frio.
Do Soen a gente vai pro Yule, que seria comemorado aqui no Brasil em cerca de 21 a 25 de junho, e no hemisfério norte ele é comemorado no dia 21 a 25 de dezembro. Tem uma data semelhante aí com o Natal, porque eles têm uma ligação muito forte, tá? Isso a gente explica depois em outro vídeo. Mas basicamente é o período de nascimento do filho que foi gerado lá atrás. Lembra que a gente falou no Soen, ele tá morrendo, mas a deusa está grávida do filho que vai gerar, que é ele também, que é um renascimento dele. E aqui essa criança prometida renasce no ápice do inverno, que é o momento mais frio do ano, e quando ele nasce é o momento que vai começar a esquentar, tá? É importante que a gente diga também que esse calendário se colocava pela duração do período dia-noite. Então, quanto maior o período de dia, maior o período de sol presente, mais próximo esse Deus está da Terra. E quanto menor esse período, mais longe ele tá. É por isso que durante o período aí que vai do Soen ao Yule, ele tá fora da nossa alçada, porque basicamente não existia sol e, portanto, as pessoas passavam frio e fome, essa coisa toda que provém dele, né? E no período agora de Yule pro próximo, ele vai diminuindo esse frio e, portanto, os dias são mais longos. É o que vai aproximando esse Deus da Terra. E aí, quando a gente fala de renascimento dele, é porque nasce também a esperança de uma nova era, digamos assim. E é importante falar também que o Yule, ele, além de marcar o ponto mais frio do ano, ele marca a entrada do inverno, o solstício de inverno daquele tempo, e até hoje ele ainda marca esse tempo, tá? Chegou ali em dia 21 de julho ou dia 25 de dezembro. Por exemplo, nos Estados Unidos fica mais claro, na Europa que tá cheio de neve. Aqui a gente tem um pouquinho de frio ali e Um pouquinho, eu não sei onde você mora, aqui onde eu moro tem muito frio, inclusive. 5 graus não é frio, dá licença. Vamos lá então. Depois disso a gente vai pro Imbolc. O Imbolc é o processo de renovação do Deus. Então ele tá ganhando forças, né? Ele nasceu e aí ele tá se tornando mais forte. A gente vai dizer aí que seria o processo de infância dele, basicamente. De juventude. Marca o período de começo de plantio também, daquela época. O sol já tá começando a aparecer, o frio já tá diminuindo. É o começo de preparação da terra, na verdade, pro plantio, porque a terra tá se renovando, né? O Imbolc ele é comemorado geralmente no hemisfério norte, em 2 de fevereiro, e aqui no hemisfério sul, em 2 de agosto, tá? E aí, saindo do Imbolc, a gente tem o Ostara. O Ostara é o equinócio de primavera. Pra nós aqui ele é no dia 22 de setembro. Lá ele é no hemisfério norte... Ele vai ser em 21 de março. 21 de março. E ele é o processo de renascimento dessa colheita, o processo de florescimento de novo, como a gente sabe, né? A ligação da primavera é o processo do verde voltando, da vida de fato se colocando. E na nossa história, ele é o momento em que o Deus atinge ali a parte jovem adulto dele, né? O processo desse amadurecimento dele. O que é muito bonito também, porque isso precede o momento em que ele vai encontrar a deusa, que é o Beltane. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Lembrando que o nome Ostara leva esse nome por causa da deusa Ostara, ou Oster, que é uma deusa... Mas em todas elas têm o mesmo costume, que seria a deusa da fertilidade, tá? Depois a gente vai entrar mais no vídeo específico disso, mas é por isso que no Ostara ou no Easter, vocês fazem como a nossa Páscoa, a gente pinta ovo, a gente tem ovos de chocolate ou coelhos pra todo lado, tá? Jesus não era um coelho, tá? Então, nesse caso, é o processo ali em que a gente tem essa preparação do Deus para o reencontro com a deusa, certo? Que vai acontecer no Beltane. O Beltane, então, é um processo de encontro deles dois. É um dos momentos mais férteis da roda toda. É quando eles de fato vão se encontrar e se apaixonar. Nesse momento, a deusa encontra ele enquanto donzela. A gente vai fazer depois também um vídeo para explicar o ciclo da deusa, né? Porque o ciclo da deusa segue o ciclo lunar, enquanto o ciclo do Deus segue o ciclo do sol. Mas ela ainda é donzela, ele é esse jovem adulto. Eles vão se encontrar e aí o ápice desse amor é o que torna ela a segunda fase, que é a mãe. Então é o processo onde eles se entregam à paixão deles, portanto essa ligação com a fertilidade, e ele vai engravidar a deusa pra fechar
na sequência o ciclo dele, basicamente. Isso. Tem uma leitura aí que é o momento de fecundação. Então, ali no feriado passado, ali em Eostar, eles vão comemorar a época de plantio. Aqui é o momento que as coisas começam a nascer. É o momento de fertilidade da terra, tá? Geralmente ele é comemorado ali no hemisfério norte, ele é comemorado aqui, aliás, no hemisfério sul, ele é comemorado no dia 31 de outubro, que ele é bem referente oposto ao Samhain, e no hemisfério norte ele é comemorado em maio. É por isso que a gente diz que, por exemplo, o pagão que comemora a Roda Sul, ele geralmente não comemora o Halloween da forma que vocês esperam, né? A bruxa não tem essa ligação tão geral com o Dia das Bruxas aqui no Hemisfério Sul, porque o Beltane vai estar acontecendo nesse mesmo momento. E pra nós é uma coisa muito distante da outra. Então, esse é um momento muito mais alegre, muito mais quente, literalmente, do que o outro. Enquanto um monte de gente vai estar pedindo doces da travessura ou querendo se fantasiar de monstro, a gente vai estar olhando e falando, tipo, esse povo é doido, sabe? Tem noção do que está acontecendo? Depende da roda que você comemora também. Não, da roda do sul, se você estiver comemorando a roda do sul. É fato que eu gosto de fazer meio que as duas coisas, né? Então eu brinco de Halloween, mas comemoro Beltane. Isso é uma bagunça. O que é muito complexo, muito complexo. Mas é porque Halloween não é só aí. Daí, do Beltane a gente segue para o Lita, que ele é comemorado aqui no Brasil, no hemisfério sul. Ele é comemorado em 21 de dezembro e no hemisfério norte ele é comemorado em 21 de junho. Ele é o nosso solstício de verão. Ele é o momento mais forte do Deus. Então é o ápice do sol. E é o momento em que os dias são mais longos do que a noite, digamos assim. Aqui pra nós fica muito claro com o horário de verão. Horário de verão, no caso. Lá não, na verdade no mundo todo é importante dizer que no Ostara, no período ali de Ostara, os dias são literalmente 50-50. Então, conforme a gente sabe que veio diminuindo o inverno e aumentando o verão, o Ostara marca o meio ali, onde os dias são iguais. No Lita isso já desequilibrou. Então o Sol tem um período muito maior e muito mais quente do que nos outros períodos. E aí esse é o ápice, é onde a gente comemora então o processo de colheita também. Isso. Dessas coisas que foram plantadas. Então no Festival do Lita, a gente vai falar mais no vídeo específico, mas a gente troca comida, tem muita fartura, porque é o processo em que essas coisas começaram de fato a serem colhidas e aproveitadas. Aqui é o momento em que ele está dando o máximo da sua energia para nós. A gente tem aqui essa referência, só para fazer essa observação, que no Brasil, no hemisfério sul, nessa época do ano está correndo aqui o Natal, no dia 21 a 25 de dezembro. E aí a gente comemora, na verdade, o Lita, que tem uma referência bem diferente, não é? A gente percebe que algumas pessoas acham estranho porque comemora-se o Natal numa época que está frio, um feriado de frio aqui no Brasil quando está quente. E seria por causa disso, tá? Da inversão da roda. Isso, a roda cristã de feriados, assim, foi feita na Europa, então eles estão frio lá, por isso que muitos costumes são costumes de frio. Desde aqui no Brasil, aqui a gente tem um calor de 50 graus. Exatamente. Do Lita a gente segue pro Lugnasad, que ele é comemorado aqui no hemisfério sul, no dia 2 de fevereiro, e no hemisfério norte no dia 2 de agosto, tá? Ele precede, então no Lita a gente teve o pico do verão, o dia mais quente, no Lugnasad o verão vai descendo, as forças vão se equilibrando novamente ali, e o frio vai começando a voltar. O deus ele deixa de ser forte, jovem e viril, ele começa a envelhecer e começa a perder as suas forças, enquanto nesse mesmo período a deusa já está grávida dele. Marca outro período de colheita também, tá? Todos esses segmentos depois do Lita ali são períodos de colheita já. E as festividades são para comemorar o que eles estão recolhendo. Na verdade eles estão finalizando as colheitas e começando o armazenamento. Porque tá começando a esfriar já. E do Lugnasad a gente segue por Mabon, ou um Mabon, que ele seria o equinócio de outono. Ele é a entrada do outono, comemorada aqui no Brasil, no hemisfério sul, em 21 de março e na Roda do Norte ali em 21 de setembro. Tá? Ele vai ser o momento em que de novo se equipara. Assim como no Ostara, agora os dias e as noites têm exatamente o mesmo período, porque o Deus de novo está nesse momento de passagem, ele já está bem fraco, as colheitas vão cessando porque o frio já está se tornando mais intenso e o Deus se prepara para partir de novo
pra Terra do Verão. Então, nesse caso, é o período ali onde as pessoas começam a armazenar mais ainda e se preparar para o frio, que é um período de fome, um período mais complexo ali na área onde isso tudo surgiu. É outro festival de colheita também, tá? Então eles estão ali nesse preparo, se preparando pro Samhain, que é o próximo feriado já, o próximo sabá da roda do ano, tá? Na verdade, mesmo no Samhain eles ainda vão ter festivais de comunidade, porque eles vão continuar se ajudando, né? Digamos assim, como por exemplo no Samhain tem a questão das carnes, a divisão. Então, como ali se vivia em comunidades pequenas, o processo era muito de uma grande família, digamos assim. Mas aqui a gente acaba se separando dessa parte vegetal, né? Vai deixando aquilo que vinha da terra para nós, para começar a esperar aquilo que vinha de fora, como animais e esse outro tipo de coisa. E é um processo de partida, para até que de fato a gente volte ao Samhain, que é quando Deus se despede e nós recomeçamos um novo ano e uma nova fase. Lembrando que isso é um ciclo, né? Isso vai se repetir sempre. E a potência disso nunca se perde, apesar de ser uma coisa que continua, porque é um ciclo de vida. Então Deus nasce, cresce, encontra sua amada, engravida sua amada, ele vai ter ali o processo de envelhecimento dele e se tornar pai no momento em que ele parte também. Na verdade, ele parte antes de se tornar pai. E é importante também que a gente explique que as rodas de hemisfério norte e hemisfério sul existem porque é muito complicado, sem julgamento para quem comemora a roda norte aqui no hemisfério sul. Mas é muito complicado, às vezes, para nós comemorarmos um período de tristeza e mais dificuldade, que tecnicamente seria ligado de morte, quando tem morte, de flor quando tem flor nascendo e calor torando e a coisa tá... Então, por isso, separam-se as rodas para que, como é uma coisa que tem a ver com o ambiente onde a gente vive e a presença da natureza na nossa vida, faz muito mais sentido que a gente comemore aquilo que de fato a gente está passando. E é por isso que existe essa separação entre hemisfério norte e hemisfério sul. No nosso caso, nós comemoramos a roda sul, mas existe também quem comemore a roda norte, apesar de viver aqui. Vai de cada um, sabe? Tem um conceito de você acompanha a energia das estações que estão ao seu redor, ou você acompanha a energia de comemoração, sabe? Então tem gente que tá aqui no sul comemorando a roda norte, porque no norte é mais comum esse tipo de comemoração, é mais forte. Então ele tá tentando pensar nessa energia de lá. Varia de cada um, né? Como a gente diz, no paganismo, o certo e errado é muito mais diferente e quase muito mais individual, né? Depende dos seus insights, né? Ok. Bom, essa é a roda do ano, tá? É a roda do ano pagã, Wicca, baseada ali nas crenças celtas, anglo-saxãs, ali do mundo antigo, adaptadas pelo Gardner na década de 50, tá? Então, basicamente é isso. Tem mais coisas profundas, a gente vai explorar isso em outros vídeos, mas curte aí, se inscreve no canal, deixa um gostei se você gostou, um gostei se você não gostou e escreve pra gente por que você não gostou, suas ideias, se você concorda ou não. Não precisa pôr não gostei, só conversa com a gente. Às vezes a gente tá, sei lá, equivocado em alguma coisa, às vezes a gente debate um pouco o assunto e chega uma nova visão da coisa. Tenta aí mudar nosso ponto de vista se você não concorda com algo. E é isso aí, então beijo e tchau! Tchau!